a despesa aumentou 61%, como que no resultado nominal você chega a 71%? Mas não, A margem de cálculo, essa margem de cálculo, André, 17,506, nós estamos falando uma diferença de pequeno para muito grande. De 25 mil para 17.506. 17 milhões, por isso que deu aquele Agora, percentual gigante por- lá. E lá em cima, a diferença de muito grande, um grande para outro grande, em percentual dá menos mesmo. É isso mesmo. Porque aqui nós temos que fazer lá ó, o total das receitas fiscais, 279 milhões 032. Comparado com 230, aqui embaixo, despesas fiscais, 279 milhões 007, dá 25 mil de meta. Ok? Aqui. Vai ser Isso. notícia mundial esse aumento de resultado primário. E aqui a gente pega, aí aqui a gente pega 274 mil menos 256, vai dar os 17. André, isso é natural, André. Quando você pega, vamos supor, os 2 últimos anos de o governo tentando pagar o que deve, entendeu? Segura o gasto e aumenta a receita. Isso é natural, entendeu? É que quando ele fez lá em 2010, no plano plurianual, na LDO, ele colocava assim, deduzindo que ele ia pagar 25 mil reais só, tá certo? E aí que chega no momento que ele segura muito, mas começa a segurar bastante, e aí acontece isso. Isso acontece em qualquer cidade, não é notícia Isso aqui mundial. Na verdade é que existe uma... Porque, isso, como eu disse, isso aqui é um dos principais relatórios, porque é uma metodologia, é determinado, o Estado faz nessa metodologia, a União. O que a gente precisa fazer, coisa que a gente não está fazendo, e o tribunal começa a cobrar que se faça, é atualizar essa meta aqui, porque a gente faz isso em abril, essa meta foi feita em abril de 2010, Foi André. atualizado pelo menos umas 3 vezes o LDO. Sim, foi atualizado os anexos de programas Não, e percentual. ações, mas não esse anexo de metas aqui. Porque quando vem, ele vem atualizando os programas de metas. Mas, enfim, essa é a meta originária, né? E essa foi a meta atingida. Então, por conta desse percentual enorme, porque é de 25 mil para 17 milhões. É isso. Mas os valores estão corretos, sim. Bom, aqui a gente começa, a gente mostrou agora, órgão por órgão, lá, o quanto arrecadou, o quanto empenhou, né, pela liquidada, saldo financeiro, mais uma movimentação de curto prazo. A gente vai fazer a mesma coisa agora com cada órgão aqui, só que se tratando em nível de endividamento, então a gente vai fazer, certo? Então, esse aqui é a prefeitura. Então, ela encerrou, vamos verificar. Prefeitura, disponibilidade financeira, posição em 31/12/2010 e saldo até o quadrimestre significa posição até o encerramento de 2011, né? Então, com relação à disponibilidade financeira, encerrou em 2010 com 30.906 e encerrou 2011 com 36.099. Com relação a haveres financeiros, 728 mil no final de 2010 e 1.250.000 no final de 2011. Esse haveres financeiros, parte dele está lá com o Instituto de Previdência, de algumas aplicações dele lá. Esse aqui é só da prefeitura. Esse da prefeitura? Aqueles lançamentos que a gente fez, dos precatórios que a gente jogou, tá vendo? Que nós já depositamos e eles ainda não amortizaram. Tá. Então isso aqui. Aí não tá o o Instituto? Miltinho está me complementando aqui. Haveres financeiros. Desculpe, se Esses haveres financeiros são o aqui. que exatamente? Só para eu entender. Haveres financeiros, o meu time me lembrou muito bem agora. Com a metodologia da emenda 62 lá para pagar precatório, o que o município faz? O município ele pega lá o estoque dele de precatório, você faz depósito anual, não é isso? Então o estoque de precatório lá no ano passado dividiu por 15, fez um depósito para o Tribunal de Justiça, depois divide por 14, divide por 13 e tal. Então esse é o valor que nós depositamos para o Tribunal de Justiça. Em que momento que a gente dá baixa nessa dívida? Porque quando a gente faz o depósito para o Tribunal de Justiça, o município não paga mais precatório, ele entrega o dinheiro para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça é que faz o pagamento. Então, quando a gente deposita para o Tribunal de Justiça, a gente joga isso numa conta de pendente de regularização. Eu só vou dar baixa nessa conta aqui e dar baixa lá no meu beneficiário de precatórios no dia que o Tribunal de Justiça me informar, eu paguei o credor A, B ou C. Enquanto eu não faço
Enquanto eu não tenho essa informação no Tribunal de Justiça, esse valor fica numa conta pendente de regularização aqui. Então, acho que pagou quanto, Milton? Nós depositamos 1 milhão, quase 1 milhão e 300 e o Tribunal de Justiça pagou só 72 mil. Porque logo que o Tribunal de Justiça paga para o favorecido, ele disponibiliza no site para quem ele pagou, né? Então, só o município de Barretos entregou para o Tribunal de Justiça esse valor e ele não entregou para o beneficiário de precatório ainda. Não volta mais. Na verdade, sim, o dinheiro não está mais com a gente. Isso aqui é um haver financeiro, mas não é uma disponibilidade. Isso aqui nunca mais vira dinheiro para o município, isso não volta mais. Nós chegamos até saiu da conta da prefeitura. Só que de contrapartida, Paulo, a gente não pode amortizar com os precatórios, a gente tem que esperar eles mandarem. Nós não podemos dar lá na dívida. A nossa dívida de precatório, ela está dentro desses 363 milhões aqui, nossa dívida de precatório. Nós temos aqui 5 ou 6 milhões aqui de precatório aqui dentro. Só que eu só vou dar baixa aqui, quer dizer, só que desses 5 ou 6 milhões, eu tenho o valor exato de precatório que está aqui, eu já entreguei para o Tribunal de Contas 1.250.000. Só que eu só vou dar baixa aqui da minha dívida consolidada no momento que o Tribunal de Justiça pagar o cara lá. Né? Não. Também vocês vão ver que não tem muito segredo, não. Vai espantar muito candidato. Não vai, não. Então, vocês começaram a fazer lá atrás. Então, empenhos... calma, eu vou chegar lá, gente. Então, o empenhos a pagar do exercício... empenhos a pagar do exercício 22.173.000, da prefeitura só. Resta a pagar do exercício anteriores 2.475.000, né, da dívida de curto prazo de 24.648.000. Então, isso aqui, em 31/12/2011, foi o resto a pagar da prefeitura, né, de 2011 e de exercícios anteriores. Ele tinha 36. 37 lá, contando com haveres lá em cima. Se não contar, 36. 34, né? 36 ele tinha nem 5. Não, aqui, ó, dinheiro. Não, dinheiro. Ele encerrou com dinheiro de 36 e um resto a pagar de... Então ele tinha 12 milhões em haver, vamos dizer assim. Isso, com sobra. Isso. E aqui a dívida consolidada de 58.487.000, ela saltou para 363.538.000 em função daquela lei de maio de 2011 lá, né? Então, na verdade, para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu isso, porque essa dívida aqui, de 360 milhões, não é uma dívida que apareceu no balanço agora, ela já estava. Lembra quando o tribunal publicou, algum tempo atrás, que o município tinha uma dívida de 300 e poucos milhões? Isso já estava contabilizado. Por favor, avança alguns slides. Aliás, por várias vezes eu perguntava dela nessa audiência, falava que ela não aparecia aqui. Não, ela não estava na dívida... É só pegar as gravações que não, vai ela ver estava na dívida consolidada. Avança alguns slides para mim, por nunca favor. teve. Eu questionava em todos. Não na dívida consolidada. Em lugar nenhum, eu sempre questionei. Avança para mim, para a gente já tentar esclarecer o que for possível. Adilson, isso aí já questão. deveria ter sido feito desde 2003. Pode avançar. Mais. Desde 2003 que não faz. Mais. Aí. A Desde questão é assim, 2003, André, uma coisa... Então a Comissão de Finanças está comendo bronha esse ano. Pessoal, porque assim, o cenário é esse aqui, eu sei que isso aqui não estava na dívida fundada, mas olha como que era o cenário do balanço consolidado da prefeitura, do município, nos últimos exercícios, tá? Se a gente pegar balanço patrimonial, eu quis mostrar isso para exemplificar. Porque, na verdade, o cálculo atuarial do Instituto de Previdência, já há algum tempo vinha dizendo que tinha um déficit técnico, certo? Uma reserva técnica dizia assim, desde que ano exatamente? Oi? Você sabe precisar desde que ano precisamente? 2007, exatamente. 2007. Eles começaram a jogar o cálculo atual. Não, então, mas 2007, veja só, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos aqui. 2007 foi o ano que a portaria 916 do Ministério da Previdência, André, a Previdência diz assim, portaria 916, a partir de 2007 os órgãos de previdência são obrigados a contabilizar seu déficit previdenciário. Não significa que tinha ou que não tinha antes. Eu não estou dizendo que antes de 2007 tinha ou que não tinha. É uma questão técnica. Vamos lembrar agora da discussão nas primeiras audiências, que eu falava assim, mas eu coloco o haver do Instituto, que tem dinheiro no Instituto, deduz da dívida, e a despesa, cadê ela? Quantas vezes eu fiz essa pergunta para você, Adilson?
Sim, mas não é dívida fundada, André. Nós tínhamos, eu nunca disse assim, nós nunca analisamos patrimônio líquido aqui, né? Porque se a gente pegar o balanço, o balanço patrimonial do Instituto, desde quando a legislação começou a mandar, nós já tínhamos essa situação aqui deficitária lá no Instituto de Previdência. É aqui que o cálculo atuarial estava dizendo, olha, nos próximos 45 anos, o que o Instituto arrecadar não vai dar para pagar, vai faltar 200 e poucos milhões lá, né? Então, isso vinha no cálculo atuarial. Em 2011, a prefeitura, o executivo mandou uma lei para cá, dizendo, chamando de a responsabilidade para ela. Não, eu vou fazer uma lei aqui, vou pegar tudo que está negativo lá no cálculo atuarial, eu vou assumir de pagar isso em 34, não sei o número da quantidade exata de parcelas lá, até 2000. Apresentou um anexo lá. Na medida que a prefeitura assumiu isso junto ao Instituto de Previdência, ela tirou aquela informação do cálculo atuarial e ela assumiu isso para ela junto ao Instituto. Isso. Nesse momento, André, passou a configurar uma dívida consolidada. Então, ela saiu daqui do Instituto. Pode ver que o Instituto, em 2010... Inclusive, ela passou a configurar isso em maio e deixou para o último quadrimestre. Maio era o segundo quadrimestre, devia estar no segundo quadrimestre, não no terceiro quadrimestre. Mas a consolidada é só no final do ano. Não, a lei de responsabilidade é muito clara que a dívida consolidada deve ser consolidada a cada quadrimestre. Essa questão não interferia muita coisa, porque a primeira obrigação a ser cumprida agora é em março. Talvez houve uma falha técnica, André, disso, de não ter contabilizado. Eu não vou dizer que você não tenha razão nisso. É que eventos patrimoniais na contabilidade, entrada e saída de dívida ativa, há muitos se faz só no final do ano. Lançamento de receita, despesa, você lança diariamente. Mas os lançamentos patrimoniais, não estou dizendo que isso é o certo, tá? Mas usos e costumes, a gente faz tudo no final do ano. Então, quanto que arrecadou de dívida ativa? No final do ano você faz o lançamento. Quanto que baixou de bens móveis, imóveis? A gente, não é o correto, mas assim, há muitos anos se faz dessa maneira. E aí nós... iríamos, de qualquer maneira, o balanço ele é anual, né? Então nós refletimos isso no último quadrimestre. Então houve um prejuízo de informação no segundo quadrimestre? Ok, pode ter havido, mas como o balanço é anual, essa falha, se vamos entender como uma falha, ela foi corrigida aqui no último quadrimestre, né? Então o balanço, se nós pegarmos o balanço patrimonial lá da prefeitura, ela encerrou o patrimônio líquido aí com um saldo negativo de 233.008. Tá. Ela assumiu, mas ela vai pagar, então, em 40 e poucos parcelas, 30 e poucos parcelas. Eu estou com a lei aqui. Ela empurrou para frente. O prefeito agora não paga. Não empurrou para frente, não tem jeito, André. Não empurrou para frente. Todos os prefeitos, desde quando foi criado o Instituto de Previdência, existe o cálculo autorial. É um cálculo que atualiza ano a ano o valor que deveria ser pago em 35 anos. Se tivesse, e essa dívida não é atual. Instituto, vem, Cipriano, se os prefeitos anteriores... Se pagasse... Eu posso falar? Pode. Você poderia, inclusive, por favor, eu corto o microfone dele para poder explicar para ele. Então, o que acontece? Ao final de cada exercício é feito o cálculo dessa forma. Entretanto, desde quando em 92 criaram o Instituto de Previdência, é feito um cálculo que atualiza ano a ano quanto que deveria ter em caixa no Instituto de Previdência para que pudesse cobrir se tivesse que pagar todos os funcionários de uma vez. Tá certo? Então, isso vem através de portarias, determinando cada ano que se mude de uma forma diferente. A partir do momento que vocês esquecem também de falar de que esses valores de 300 milhões, eles foram colocados a partir de 2011, porque houve uma portaria também determinando que fizesse dessa forma desde 2007. Desde 2007, mas já existe orientação desde 2003 para que isso ocorra, tá certo? A partir do momento do ano passado que a prefeitura fez um cálculo para que se fizesse aportes anuais, isso passa a constar no final do ano, isso passa a constar como dívida, tudo bem, mas são dívida para ser paga em mais ou menos 40 parcelas, que são parcelas anuais. Aí a pessoa fala, mas vai endividar, pegou a dívida anterior e passou para frente. Não, essa é dívida para pagar em 35 anos. Outra coisa importante de ser dito também, as pessoas falam assim, então vai apertar o prefeito em pagar uma parcela tipo de 7 milhões. Tudo bem, mas esquece também que ele vai ter a folga durante o ano, que ele deveria pagar, que foi elevado uma alíquota pelo prefeito anterior para 22% e o prefeito atual para 24%, e que essa alíquota agora não é mais de 24%, e sim de 14%, o que representa 41,7% a menos pagando por mês de previdência, 41,7% pagando por mês. É a mesma coisa, André, que você tem uma casa financiada e paga R$300 por mês. Aí você vai e faz um acordo com o CDH e fala assim, olha, eu vou pagar só 250 por mês,
Quando chegar no meu 13º, essa diferença eu pago. É exatamente isso. Às vezes as pessoas não querem enxergar os cálculos, tá certo? As pessoas querem criar dificuldade, querem criar desespero, pânico. É melhor você fazer o pânico para depois você vender o seu peixe, né? Agora você pode falar. Muito obrigado por eu poder falar dentro da Câmara, agradecer Vossa Excelência por isso, e dizer que não adianta nada se abaixar a prestação para 250 e não pagar a prestação, porque não está sendo pago, e Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Finanças, sabe que não está sendo pago, quando está sendo pago, não está sendo pago o juros. Primeiro da aporte é monetária. esse ano em março. Agora eu posso falar ou precisa pedir para cortar o microfone, só funciona assim? Então, o que a gente tem que ver é que não está sendo pago, essa dívida está sendo aumentada a cada dia. E se realmente teve alguma dedução, foi nesse ano que se economizou com o que pagou, porque nos anos que vem não vai economizar nada. E nesse ano agora empata, e a partir dos anos é prejuízo. Então, na verdade, o que foi? Economizou agora e empurrou a bucha para frente. E não paga a prestação do mês, não, senhor. Vossa Excelência sabe disso. A partir do, se vocês verificarem, a partir do 7º ou 8º ano é que o cálculo ultrapassa o percentual. A partir do 7º ou 8º ano. Ano que vem não, no outro ano não, pode verificar o valor. Agora, depois do acordo, porque antes do acordo, até 2006, não estourava. O primeiro estouro foi em 2007. Basta Vossa Excelência pegar os cálculos autoriais e olhar. Bom, vamos continuar, que nós não estamos discutindo o Instituto de Previdência. Bom, então, o motivo do aumento da dívida fundada é porque o entendimento contábil, a norma contábil dizia que enquanto estava registrado lá no Instituto a contabilização em reservas matemáticas, isso não era uma dívida fundada. A partir do momento que isso foi assumido por uma lei municipal, então nós levamos isso para a dívida fundada, que isso é uma dívida futura, para pagar em exercício futuro, e reverteu-se então a situação patrimonial do Instituto e a situação atuarial. Eu estive olhando Esse lá. quadro é a primeira vez que aparece. Esse quadro é a primeira vez. É a primeira vez que aparece. Obrigado. Depois da lei lá que dos aportes é a primeira vez. Na verdade, Não, é que antes nunca teve essa informação do déficit da Previdência, apareceu agora. Eu só perguntei isso, porque eu já questionei isso várias vezes. Porque, André, é assim, ó, essa questão do patrimônio líquido, ela, na verdade, a meta, essa audiência que nós estamos fazendo hoje, que se a gente trouxesse aquele quadro do resultado primário e do resultado nominal para avaliar, é o que a legislação pede. A gente, na verdade, a gente sabe que cria uma expectativa da audiência, aí o meu time, o que a gente leva para levar mais informação? Mais informação. Tanto é que a gente traz aqui educação, Fundeb, saúde, gasto com o pessoal, que não tem nada a ver com a avaliação de metas fiscais. Esse quadro eu fiz hoje de manhã porque eu sabia da polêmica que tinha sobre esses 300 milhões. Eu falei, bom, como é que eu vou ilustrar isso de uma forma melhor? Foi com uma intenção de agregar, ninguém me pediu isso. Tecnicamente, eu achei que ficaria melhor da gente entender com um quadro desse ali. Foi iniciativa minha mesmo de estar montando. Não tem nada a ver com a audiência propriamente dita. Assim, foi mais para ilustrar a situação que houve aqui, certo? Vamos voltar então lá para os quadros. Vamos voltar, porque na verdade a gente avançou, né? Mas volta. Aí. Então a gente estava falando deste quadro aqui. Então a dívida consolidada da Previdência com mais precatórios. Nós temos algumas dívidas junto a fornecedores, né? Então toda a dívida bruta do município, né? Da Prefeitura, 363 milhões, 538, né? Que descontando ainda as disponibilidades financeiras ali, ela vem aqui para uma dívida líquida de 350 milhões, ok? Podemos? Só para esclarecer uma coisa, volta por favor. Sim. Ali a dívida de curto prazo é a dívida flutuante e a outra... a dívida flutuante. Que a dívida flutuante é que é 22 milhões 173, que é o resto a pagar de 2011, né? Liquidado, que ficou para o exercício seguinte, e mais 2.475 que sobrou de exercícios anteriores, 24 milhões, a flutuante aqui, ó. E essa é a dívida de longo prazo. Os 363 de dívida de longo prazo. Afundada. Então, flutuante e fundada. Isso dá 388, quando você tira os haveres financeiros, baixa para 350. Aí, na verdade, você pega os 37 milhões aqui, os 37 milhões, que é os 36 mais uns 250. E desconta os 24 milhões da dívida flutuante e os 363 da dívida fundada, então dá uma dívida líquida de 350 milhões 837.
Câmara, em 2010, ela ficou com resto a pagar de 12 mil e uma disponibilidade financeira também de 12, e no final deste ano ela ficou com resto a pagar de 241 e uma disponibilidade também na mesma proporção. Vamos lá. Instituto de Previdência. O que nós temos aqui? Uma disponibilidade financeira de 35.060, uns haveres financeiros de 3.280, que haveres financeiros são os títulos públicos, né? Eles não consideram como disponibilidade. E nenhum tipo de dívida, né? Então, 38.340 do Instituto. Tá, ok? O serviço de água, ele ficou com disponibilidade financeira de 927 mil e um resto a pagar de 430. Então, ele ficou com não ficou com a dívida líquida, na verdade, ficou com uma situação positiva de 496 mil. A fundação, na verdade, aquilo que o André comentou, é uma posição lá de maio, na verdade, com 11.275 em caixa, né? Empenhos a pagar de 2.251, resto a pagar de exercícios anteriores de 95 mil, uma dívida consolidada de 1.411, então ela 1.411, uma dívida fiscal líquida de 7.517. Positivo aqui também, né? Aqui não é dívida também, a gente deve melhorar essa informação aqui, porque Então, com 11 milhões aqui de disponibilidade, você desconta 2.346 de dívida flutuante, né? Que é de curto prazo, 1.451 de dívida consolidada, na verdade aqui não é dívida aqui, é uma situação superavitária. Então, quando consolida o município, você tem 7 milhões de superávit da fundação que abaixa na dívida do município, no consolidado do ano. Na verdade, município. Na verdade, isso aqui está consolidando. Não, isso aqui não se diz hoje, nessa consolidação de dezembro, né? Sim, mas quando consolida em dezembro, no fechamento do ano do município, você tem 7 milhões e meio de... Foi uma situação totalmente peculiar agora, né? Daqueles 37 milhões que tem e dos 24, esquecendo a dívida de longo prazo, os dois dá uma diferença de 12 milhões e pouco. Ainda tira esses 7 milhões e pouco, então que dá uma disponibilidade de 5 milhões e pouco. Na verdade, lá está dando, o que o André está querendo dizer, está dando um resultado fictício positivo de 7.500 lá no consolidado, né? É isso. Qualquer faculdade no começo do ano, é lá em cima e no fim do ano é lá embaixo. Vamos, avance, por favor. Então, o consolidado, né? Então, o consolidado dentro dessa estrutura que a gente estava vendo, é uma disponibilidade financeira de 83.604, haveres financeiros de 4.530, disponibilidade de 88, contra uma dívida de curto prazo de 27.426, dívida de curto prazo, flutuante, e uma dívida de longo prazo de 364. Então, o endividamento do município, no final do exercício de 2011, era de 304.241. Aquela história da fé, mais o 7. Então, Eu falei com o Guilherme aqui. Nos primeiros, se vocês verificarem, dá 350. Depois agora volta para 304 por causa dos 7 milhões e também do dinheiro da Previdência. Por isso que baixa ali. Então, aqui, pessoal, é a mesma estrutura do quadro anterior lá, só que existe a meta aqui da LDO. Então, tinha uma meta de um resultado nominal aqui de 12 milhões, que seria para 12 milhões aqui, resultado nominal é quanto que a dívida deveria ser baixada de um exercício para o outro, né? Que, na verdade, era de 23 milhões aqui em 2011, então imaginava 23 milhões 073, desculpa, gente, Em 2010, a dívida consolidada líquida era de 23 milhões 073. A expectativa é que desses 23 milhões reduzisse 12 milhões. E, na verdade, aqui, ela foi para 304 milhões a dívida líquida. Vamos falar dos números que estão aí. Então, na verdade, o resultado nominal aqui, ele foi muito maior, né? Então, esperava-se uma redução de 12. Na verdade, a dívida houve uma variação aqui de 281 milhões 168. Qual foi
esse resultado nominal de 281 milhões. O que é isso? É a variação que teve na dívida líquida de 23.073 para 304, né? Agora, por que veio de 23 para 304? É aquele quadro que nós acabamos de analisar lá, que a Prefeitura incorporou na dívida fundada a dívida do resultado atuarial. Ok? Que foi esse quadro que a gente já viu. Aqui nós temos a aplicação na educação, a questão... Só, se alguém quiser voltar, alguma dúvida, tá? Vou adiantando aqui. A questão da aplicação nos 25%. Então, nós tivemos uma base de cálculo para aplicação no ensino no exercício de 141.548, né? Não é toda a receita, são algumas receitas, com uma aplicação mínima obrigatória de 25%. Então, nós tínhamos que gastar na educação com recursos próprios no ano 35.387. Nós empenhamos em dezembro 36.631, correspondente a 25,88%. Nós liquidamos 35.712, correspondente a 25,23%. E pagamos em dezembro 30.384, correspondente a 21,47%. Especificamente com relação à aplicação, o que acontece? O tribunal dá um prazo de 30 dias para aquilo que está empenhado e não foi pago em dezembro, para que eu pague até 31 de janeiro. Ou seja, todo o resto a pagar, todo o empenho que ficou aqui e que não estava pago em janeiro, se eu fizer o pagamento dele até 31 de janeiro do exercício seguinte, o tribunal vem e recompõe essa coluna da despesa paga aqui. E só no período de janeiro já se pagou 5 milhões? Só de professor de tempo de serviço já vai uma grana violenta. O pessoal Pagou, que... não pagou, meu time? Todo o resto a pagar do Fundeb e do ensino foi pago. Professores. Rescisão de contrato. É porque tem os encargos da folha de dezembro que eu pago dia 10 de janeiro. Então por conta disso, eles dão a folha de pagamento, eu posso pagar até o 15º dia útil. Contrato dos professores eventuais. Isso. Então ele dá assim, o que está empenhado e não está pago em 31 de dezembro, ele dá 30 dias de possibilidade, né? Ele estende o prazo de pagamento em 30 dias. Então, aqui pela despesa paga, a gente não vê 25% aqui, mas se nós considerarmos os pagamentos de resto a pagar de janeiro, nós poderíamos até ter feito essa conta, né? No próximo exercício a gente traz essa informação com os pagamentos de resto a pagar, quanto é que fechou efetivamente a aplicação. Pode avançar, por favor. Aqui é o do Fundeb. Então o Fundeb teve uma receita no exercício de 34.730.000. Desse valor, nós tínhamos que direcionar 60% para professores, que daria 20.838.000. E temos também que aplicar, tem duas regras do Fundeb, é aplicar 60% para profissionais do magistério e gastar dentro do exercício, no mínimo, 95% daquilo que foi recebido. São aplicações mínimas. São aplicações mínimas, né? Não significa que é mínimo, minimamente 60%. Nós gastamos quanto? Dos 60 mínimo, gastou quanto com o professor? 65,59. Tanto pelo empenhado, pelo liquidado e pelo pago também, né? O restante foi gasto lá nos 40%. Mas o que houve? Mais uma vez aqui, nós empenhamos 100% do valor que veio, 34.730, empenho 34.730, liquidou 100% do